noite. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Vou abrir aqui. Hoje a gente vai ler, continuar a leitura de Apocalipse. Boa noite, Mônica. Boa noite, Marta. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Hoje a gente continua a leitura aqui de Apocalipse. Hoje a gente vai ler o capítulo 11 e o capítulo 12. Tá? Para quem não esteve desde o início do livro, eu peço que depois assistam as outras lives para poder compreender melhor. A palavra é viva e eficaz, né? Ela vai tocar nosso coração de qualquer forma, mas se você puder depois assistir as outras lives, você vai poder compreender melhor essa revelação. Porque o que significa Apocalipse? Significa revelação. Alguns filmes usaram esse nome Apocalipse como algo que fosse o fim dos tempos, né, para botar terror em todo mundo. Mas na verdade, Apocalipse é revelação, é a revelação do Senhor para a sua igreja, é a revelação do fim dos tempos, né? Porque você tem que entender que a palavra ela é toda está toda interconectada. Você vai ler Revelação, a gente aqui está só lendo o livro, né? Não estou aprofundando na escatologia, né? O que é a escatologia? É o estudo do fim dos tempos, é o estudo do que aconteceria no final dos tempos. Eu aqui não estou fazendo escatologia, até porque seria praticamente impossível no tempo de uma live, né, a gente aprofundar, né? Cada versículo desse aqui que a gente conta aqui na palavra, ele está preenchido, né, de conhecimento, está preenchido de coisas que o Senhor quer dizer e mostrar para a gente. Então não tem como aprofundar, né? Aqui eu me proponho muito mais, eu estou me propondo a ler, que já é o início, né? Eu acho que tudo na nossa caminhada a gente tem que ter um início. Então que você leia já é um ótimo começo. E depois qual o melhor dos mundos? É você realmente aprofundar na palavra, é você estudar a palavra. Boa noite, Elise. Boa noite, Ivan. Boa noite, Paulo César. Seria você realmente entrar, mergulhar na palavra, meditar sobre a palavra, meditar sobre um capítulo, meditar sobre um versículo que de repente te saltou os olhos. Boa noite, Ivan. Bem-vindo. Aqui eu venho minha proposta, né, nesses dias, dessa live que eu estou abrindo agora nesse horário, é uma proposta de trazer a leitura, né, te incentivar a ler a palavra, te incentivar a querer estudar a palavra, né? Boa noite, Paulo César. Boa noite. Eu não teria como aprofundar aqui, né, o que esse livro representa, porque é impressionante. Hoje eu vi um pastor falando, eu fui estudar um pouco mais, né, para poder vir aqui hoje falar com vocês, e como que se você estuda Apocalipse, você lê e depois você vai ler a Bíblia, aí você vai conectar um monte de coisa com esse momento aqui. Com esse momento aqui, é um momento fundamental, e principalmente para nós, igreja. Porque se você entender que esse livro aqui, ele vai explicar o final dos tempos e vai explicar, é como se fosse o seu futuro. Você entende? Que se você se propõe a caminhar com Cristo aqui, você tem que entender para onde você está indo. Para onde você está indo em Cristo? Você entendeu para onde você está indo? Senão você está caminhando, tudo bem, você serve, faz boas obras, você acredita no Senhor, né? Você tem já uma caminhada com Ele,
mas eu acho muito bom a gente ter uma visão macro de tudo, né? Eu sempre faço isso na minha vida para tudo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para nossa vida com o Senhor. A gente tem que ter a visão macro. A gente tem que entender qual é o plano geral do Senhor, o que Ele espera da gente, o que Ele espera da igreja dele, além do que já está no Evangelho, nos Evangelhos, né, do que Paulo falou. A gente sabe. Ali a gente entende um comportamental de um cristão, como nós temos que ser, como caminhar aqui. Agora, isso é como se ele está te ensinando como ser um cristão, né? Agora, aqui a palavra da revelação, né, Apocalipse. Boa noite, Iris. Boa noite, Cris. A palavra de Apocalipse já é para mostrar para você, ó, tudo isso vai combinar nesse momento, e você tem que estar preparado, porque Ele te chamou para uma missão. Se você não tem uma missão bem clara aqui, você vai ser salvo, claro, pela sua fé, né, e em Cristo. Você crendo nele, você será salvo. Agora, se você o galardão que você vai receber, em que lugar você estará, né, com ele, vai depender muito do que você encontrou do seu caminho com ele aqui, porque todos nós temos um propósito, né? E o que mais Deus ama aqueles que tem até uma passagem que Ele ama todos nós, mas Ele ama quem já encontrou o propósito, já está na caminhada com Ele. Ele vai ficar, né, porque você está no caminho para ser um vencedor, e é isso que Ele espera de nós, que nós encontremos o caminho, que cada um de nós temos especificamente um caminho aqui, um propósito, e que você encontre esse propósito para poder caminhar com Ele aqui em plenitude, né? Porque Ele quer que você caminhe em plenitude. Se você encontrar o seu caminho, o seu lugar em Cristo, você vai realmente conseguir ter um objetivo claro da missão que você tem que ser cumprida por você com Cristo, para quando Ele voltar você ter cumprido a missão, Ele te arrebatar, e quando Ele arrebatar a sua igreja, tirar a igreja antes da tribulação, ele vai poder chegar, você vai chegar lá e vai falar: eu te conheço, porque você viveu, você fez o que Ele queria, você teve intimidade com o Senhor, e aí você vai ter ali começa a história com o Senhor na nossa outra existência fora aqui da Terra, né? Apesar de que nós vamos voltar para a Terra, né? Por isso que eu quis trazer esse livro, para você entender que a gente vai ser arrebatado, vai para a boda do Cordeiro, né? A gente vai estar com Ele lá, a gente vai comemorar esse momento, e depois nós vamos voltar para reinar durante 1000 anos. Por isso que eu quis trazer isso aqui, porque aí você vai entender, você já está vendo qual será o futuro, qual é a proposta do Senhor para a sua vida, né? Deixa eu ver o que o Ivan falou aqui. Leu a Bíblia 30 minutos por dia, fazem 2 anos. Caramba, excelente, Ivan. Caramba, hein? Muito bom. Deus tem me abençoado muito. Já li 5 vezes. Tenho crescido e prosperado em todas as áreas da minha vida. Recomendo. Pô, excelente, Ivan. Que testemunho, hein? Para você ver, né, pessoal, o poder da Bíblia. A gente às vezes fica correndo, batalhando com a nossa própria força, né? E todo o caminho está aqui dentro. Toda a sabedoria de Deus está na Bíblia. Então você tem que se propor a criar o hábito de ler todo dia, até alcançar, né, um momento que você já está até já virou um hábito seu. Então, se virar um hábito, fica muito mais fácil, né? Que nem o Ivan falou aqui, 2 anos já virou um hábito. Hoje em dia, se eu perguntar para ele se ele consegue ficar sem ler, ele vai sentir falta, entende? Então agora, no momento, você pode estar começando a ler a Bíblia e você tem dificuldade de ficar, né? Você tem dificuldade de ficar ali sentado, às vezes 15 minutos lendo.
ou 5 minutos, o que for, né? 5 minutos é mais ou menos a média de um capítulo, tá? Então leia a Bíblia e comece no seu time, e depois vai crescendo. No início você vai ter que se forçar, porque não é um hábito, né? Eu falo muito isso também no meu canal, a questão do hábito, como o hábito é poderoso para a gente instituir qualquer coisa na nossa vida que a gente quer ter resultado. Você vai ter que ter disciplina. E o hábito, a disciplina é construída através de quê? De hábitos, do seu hábito. Se você tem coisas que você faz todo dia, e estudos comprovam que tem hábitos que vão demorar 21 dias, outros 33, outros 60, outros 70, né? Outros 90 até, para se estabelecer realmente na sua vida. Mas inicie fazendo a leitura e você vai ver que com o tempo isso vai melhorando. Você vai começar a ter sede e fome de ler a palavra. Mas se você não der o start, se você não se comprometer, né? Porque com o Senhor tudo é compromisso. Quando você decidiu renascer em Cristo, você entrou nas águas e saiu, aquilo ali foi um compromisso. Você assumiu um compromisso com o Senhor. E o que você está fazendo para cumprir esse compromisso? Né? Como é que você vai conhecê-lo se você não se alimenta? Como é que você vai viver uma vida com ele se você não coloca para dentro o alimento que é a palavra de Deus? Então a gente tem que começar a crescer isso, esse costume de ler a palavra. Porque também, como é que você vai evangelizar se você não lê a palavra? Você vai falar só as coisas da sua boca? Não faz sentido. Você vai ter que internalizar a palavra, vai ter que degustar, que eu tenho falado aqui, você vai ter que meditar, ruminar em cima daquilo, para poder você começar a falar mais tranquilamente. E parece que conforme você vai se alimentando, a palavra vem na sua consciência, né? O Espírito Santo traz. Às vezes eu vou vir falar aqui, daqui a pouco vem alguma coisa que ele traz, porque tem a ver com o que eu estou falando, né? E eu só vou conseguir isso se eu ler a palavra, se eu estudar a palavra. Paulo falou aqui, leio sempre, mas sinto-me muito desconhecedor dos propósitos. Então, Paulo, o propósito você vai encontrar na sua intimidade com o Senhor, né? O seu chamado, a sua missão, o seu propósito. O nosso propósito aqui é glorificar Deus, né? Mas se você tem que entender que você tem uma missão, você tem um chamado, né? Ele nos chamou para o ID, ele nos chamou para todas as nações, ele nos chamou para... A gente tem ministérios que você pode estar se encaixando em algum desses ministérios, né? Você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, você pode ser um administrador, até isso tem lá. Então são 5 ministérios. E você tem que se achar. Mas isso só vai descobrir na intimidade, só se ajoelhando no seu quarto, que nem o Senhor fala. Ele não está interessado, né? Ele falou lá para os fariseus: não estou interessado que você fique se gloriando para os outros, que você fique orando, né? Se aparecendo. Naquela época as pessoas buscavam se mostrar, né? Hoje em dia parece que inverteu, né? As pessoas, se você fala de Deus, antigamente você falar de Deus você tinha dúvida, porque todo mundo falava de Deus, né? Os judeus, eles só falavam de Deus. E aí um queria se mostrar mais que o outro. Hoje em dia você tem o oposto, as pessoas não falam de Deus. E se você fala, você é o que está fora da curva. Para tu ver como é que a humanidade vem declinando espiritualmente pelos séculos. Você percebe isso muito nitidamente, né? Boa noite, Cíntia. Paulo falou, vou ver o que o Ivan falou aqui. A palavra de Deus se renova a cada dia, por isso a importância de lermos mais. Exatamente. É impressionante, né, Ivan? Às vezes a gente lê uma coisa hoje, um versículo aqui, e aí você lê, sei lá, um ano depois, e aquilo vai te dizer outra coisa. Você já vai estar com outros olhos. Por isso que a gente tem que estar sempre se alimentando, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando intimidade.
né? A intimidade é fundamental para você encontrar o seu propósito, encontrar o seu caminho com o Senhor aqui, porque cada um vai ter o seu caminho, né? Mas que você comece fazendo o que já está escrito aqui, até você ter um discernimento de espírito muito claro, porque você vai, como o Senhor fala, Ele é o caminho, então Ele está contigo durante o caminho. Obrigado quem está dando o coraçãozinho, tá? Por favor, pessoal, quem estiver aí, puder apertar o coraçãozinho e mandar, de repente, um aviãozinho para uma pessoa que você acha que gostaria de ouvir uma palavra de Deus, eu agradeço muito, porque isso faz eu chegar a mais pessoas. É como se fosse o joinha do YouTube, é o nosso coraçãozinho aqui, tá? Então, se você puder apertar, eu te agradeço. Então, se você ainda, que o seu propósito ainda é meio turvo para você, ainda não está tão claro, o teu chamado, a tua missão, Ele deu coisas que você já pode fazer. O Senhor é muito lindo, porque ele já chega te chamando, né? Ele não está esperando que você fique pronto, Ele não espera que você seja perfeito, sabe? Ele não espera que você seja perfeito, mas Ele espera que você seja disposto, que você seja compromissado. Isso Ele espera, porque Ele não vai... se você é alguém que tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar a palavra, né? Vamos dizer que você tem preguiça de estudar a palavra. Ah, não, depois eu leio isso. Aí você procrastina isso na sua vida. Aí você não tá caminhando certo, né? Então busque ler a palavra, que ela vai começar a entrar em você. Ela é alimento do Espírito, né? E nós estamos na geração que as pessoas cada dia mais estão fracas espiritualmente, ou aceitam qualquer coisa que está por aí, que massageia o próprio ego, né? E o cristianismo é a única religião, que eu nem chamo de religião, né? Porque é o que eu chamo de lifestyle, porque é o que Deus espera da gente. O Senhor Jesus veio ensinar. É assim que tem que viver. Entende? É assim que eu quero que vocês vivam. É isso que o Senhor veio. Ele veio aqui em carne para mostrar, é assim que eu quero que vocês vivam. Entende? Então é um lifestyle. Não tem a ver com nenhuma denominação eclesiástica, nem nada disso. É um lifestyle. Se você trazer isso para sua vida, você já está caminhando num propósito, porque você já entendeu que eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar, né? Eu falo muito aqui também para todo mundo que entra aqui, essa questão da importância de você usar as ferramentas que o Senhor te dá. Olha essa ferramenta maravilhosa que nós não tínhamos acesso, né? Que é a internet. Hoje eu estou aqui falando, pessoas lá em Moçambique podem estar ouvindo o que eu estou falando aqui. A palavra pode chegar muito distante. Então, se você tem, né, conhecimento, por exemplo, se você já tem uma busca de ler a palavra, começa a falar aqui. Por mais que às vezes você pode ter um grau de vergonha ou timidez, sabe? Se você tem algum tipo de timidez, começa devagar aqui, começa falando, sabe? Abre um dia a live aqui, sem pretensão, fala 5 minutos que seja, faz a leitura, pega um capítulo e lê, sem ter que refletir em cima nem nada disso, mas faz a leitura. Eu tenho livros aqui que eu tenho mais fluência, eu entendo mais, mas eu quis pegar o Apocalipse. Eu senti que tinha é o momento de começar a falar de Apocalipse, apesar do livro ainda não se abriu totalmente para mim. Mas eu quis trazer aqui, porque pode ser que ele se abra para você. E se ele se abrir para você, eu já cumpri o meu papel, que é levar o Evangelho. Se todos nós levarmos o Evangelho a todas as nações, o Senhor irá voltar. E esse é o meu maior desejo, que o Senhor volte, e que Ele volte e nos arrebate nesse tempo, né? Nessa geração, na nossa geração. Que nós sejamos arrebatados pelo Senhor na nossa geração, que a gente não tenha que morrer para Ele arrebatar a gente, né? Que a gente possa
cumprir nosso propósito aqui, sermos vencedores, que nem Paulo fala, e recebemos a nossa coroa, a coroa que ele tem separada para aqueles que forem vencedores. Os vencedores são aqueles que cumpriram o seu propósito, né? Que conseguiram se conectar com o Senhor em intimidade, né? Que eu falei, porque é lá que ele vai revelar, vai revelar mais, porque o que uma coisa que funciona com a outra, a intimidade e a leitura da palavra, né? Esses dois vão começar a te alimentar e você vai começar a ter mais claro o que tem que ser feito. E fora isso, as suas obras são fundamentais, porque quando você se alimenta da palavra, ela vai te dar força, você vai começar a construir músculos espirituais quando você se alimenta da palavra. E aí você vai estar preparado para quê? Para pregar. Aí você começa a pregar a palavra. E aí você tem que ter uma outra coisa que é importante também, é o contato, né? Você chegar e aí conseguir ter obras que você participou, de certa forma, e que você teve contato com outro cristão, com o corpo de Cristo. Isso é fundamental, nós temos contato com o corpo de Cristo. Porque aí ele vai se mexer, vai se mover entre nós. Isso também é muito poderoso. E ele fala através da boca do seu irmão, ele fala através do seu irmão. Então, busque esse caminho, busque esses três, né? Se você pegar esses três pontos, né? Que é intimidade, leitura da palavra e comunhão, você já vai começar a se fortalecer em Cristo. Provavelmente você vai conseguir encontrar o seu propósito, vai ficar mais claro na sua vida. O que Paulo falou aqui, Cristo é um estilo de vida do crente no reino. Excelente, Paulo. Isso mesmo. Você tem que entender, pessoal, vocês têm que entender que o Senhor nos chamou para viver no reino aqui. Isso é uma coisa que eu também gosto muito de falar aqui, que Ele te chamou para viver o reino aqui. Ele não te chamou, não te convidou para você viver sua vida aqui do jeito que você quiser. E aí depois na eternidade vocês vão se conhecer, na eternidade vocês vão, né? Você vai ter a tua vida na eternidade. E não foi isso. Ele chamou para você viver com Ele aqui. E só os que tiverem intimidade com Ele, só os que estiverem mais próximos dele, como se fosse que nem Ele estava lá com os apóstolos e tinha um círculo mais fechado. Ele tinha aqueles que eram mais próximos dele, e que Ele trazia, que sabiam mais, tinham mais acesso, né, ao que o Senhor tinha de proposto para cada um. Tinha mais acesso do que era o plano maior. Então, quanto mais você busca Ele, mais Ele vai te revelar. Ele vai se revelar a você. Intimidade. E nós temos que achar esse caminho em direção a Cristo, para Ele poder começar a fluir na nossa vida. E as coisas começarem a acontecer dentro do propósito dEle. Que você caminhe nesse rio, que você caminhe dentro da vontade dEle. Entende? Se você não está dentro do rio, você está à margem. E eu não quero isso para ninguém, que a gente caminhe à margem do que o Senhor tem para cada um. Você tem que achar esse lugar em Cristo. Só ir à igreja não te torna cristão. Não é isso que vai te tornar cristão. Não é você ir num culto domingo que vai te tornar cristão. É o que você faz como igreja, o que você faz como estilo de vida. Porque onde você chega, você leva o evangelho. Onde você chega, você é um representante de Cristo. Ou você só vai na igreja, né, porque você gosta das músicas, porque você sabe que o Senhor ele é bondoso, Ele é generoso. Aí você vai lá, né, faz as suas ofertas, faz o seu dízimo,
mas chega em casa, você está brigando com seu filho, você está em desavença com seu marido, você não está representando o que ele mais quer, que é o quê? Que você represente o caráter dele, que você seja o reflexo de quem ele é. Se você não é o reflexo de Cristo, você está indo contra ele, você está indo contra quem ele é. Ele quer que você seja que nem ele. É para isso que você veio aqui. Você veio para se descobrir que nem ele é. Porque nós somos pecadores. Ele veio não veio pelos justos, ele veio pelos enfermos, ele veio pelos pecadores. Então, para que a gente não se glorie, foi para isso. Então, nunca se ache demais. Sabe que quem é você? Sim, em Cristo, né? Porque nada é para tua glória. É tudo para a glória do Pai. Então, que você encontre esse caminho em Cristo e saiba que você tem que agir, você tem que atuar. Se você não está atuando, você está pegando só a parte do Evangelho que te interessou e está usando na sua vida, e não ao contrário. Você pegou aquilo e anexou a sua vida. Tem minha vida aqui, e eu pego isso e adiciono a minha vida, encaixei. Não é isso. Com o Senhor tem que ser tudo ou nada. Você não pega algo e encaixa na sua vida. Você não pega o que interessa do Evangelho e encaixa na sua vida. Você pega a sua vida, coloca a luz do Evangelho. Você pega a sua vida, coloca a luz do Evangelho. O que está na minha vida aqui que não está encaixando mais? O que não tem mais nada a ver? Você tem que botar a luz do Evangelho. Porque Ele vai trazer a luz. Ele traz luz às trevas. E aí Ele vai jogar essa luz. Você vai ver, isso aqui não faz mais sentido. Esse jeito de viver, esse jeito de ser, já não condiz com quem eu sou, com quem é Cristo. Se não condiz com quem é Cristo, não condiz com quem eu sou agora. Se você é realmente criatura renascida em Cristo, né? Se você se converteu, se o Senhor habita em você, certas coisas, certas práticas não são mais aceitas, não fazem mais sentido. E você vai ver que conforme você vai alargando essas coisas que estão te travando, que estão te colocando ainda no jogo da carne, você vai se aproximar do Espírito. A sua alma vai tender a se aproximar do Espírito. É natural, pessoal. Natural, sabe? A gente entende que tem pessoas que às vezes se converteram e tinham vícios, coisas muito da carne. Então você tem que cada vez mais orar, mais e mais. Sabe? Entre em oração. Mas pode acreditar, se você é alguém que tem um vício na carne muito, muito forte e tem dificuldade, sabe, você já aceitou o Senhor e ainda está naquela fase, na dificuldade de superar isso, ora ao Senhor para Ele poder te socorrer e te tirar disso, e você se livrar desse vício. E aí você vai ganhar algo precioso, porque você vai ganhar intimidade com Ele. Então, assim, não busque, se você tem dificuldade de largar os vícios da carne, não busque coisas do mundo para suprir esse vício que você está tentando largar. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que buscar Ele. Sabe? Troca por hábitos saudáveis também. Uma coisa que ajuda muito. E troca por um hábito que é o maior de todos, que é ler a palavra, que é buscar o Senhor. Né? Busca o Senhor. Se alimenta da palavra e confessa a palavra, tá? Outra coisa muito poderosa é quando você confessa a palavra. Você escolhe um capítulo e você lê, estuda ele. E quando você for fazer sua oração, usa o que você aprendeu, profere as palavras que estão aqui na sua oração. Você vai ver como isso vai chamar a atenção do Senhor. É um outro lugar que você vai estar indo com Ele. Porque você leu a palavra, você internalizou ela e você usou ela para conversar com o Senhor. Olha que coisa linda. Tem um poder incrível isso, pessoal. Então façam isso.
tá? Eu vou iniciar aqui a leitura. Boa noite, Celi. Boa noite, Silvana. Paulo falou que Romanos 5,17. Depois eu vou ver. Tá? Então eu vou iniciar aqui a leitura. Hoje eu me proponho a ler o capítulo 11 e o 12, tá? A gente já passou pelas trombetas, né? No capítulo 10, o João pegou o livrinho da mão do anjo. Esse livrinho, o anjo o João foi falado para ele, para que ele não revelasse o que estava escrito nesse livro, esse livrinho. Então a gente não sabe o que ele falou ali, o que aconteceu. E agora a gente vai para a parte que começa as questões referentes após as trombetas, né? Que ainda não veio as pragas, as últimas pragas, as pragas assim, derramamento das taças, né? Aqui foi só as trombetas por enquanto, tá? Então vou começar a leitura aqui. Para quem está entrando agora, estou lendo Apocalipse, capítulo 11, tá? Vou começar aqui. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Isso é João falando, tá? E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. Olha que interessante, ele fala que o que está fora do templo vai ser das nações, né? Então parece que o que for dentro deve ser para a igreja, né? O que é fora do templo é para as nações, o que for dentro é para a igreja, acredito eu. Então vamos continuar aqui. Das nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, né? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. Então, isso aqui parece que vão ter duas testemunhas, vão ter pessoas, vão ter profetas durante esses 1270 dias, que são 3 anos e meio, tá? No período da tribulação já. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Imagina quem são esses dois profetas. Agora eu fiquei até curioso aqui. E se alguém lhe quiser fazer mal, se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olha isso. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então esses dois profetas vão ter esse poder do Senhor. O Senhor vai enviar esses dois profetas para manifestar as pragas. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Olha isso, a besta vai subir e vai vencer eles. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Olha isso, que horror, né? E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre seus pés. E puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Agora vem a última trombeta, né? A 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes de trovões, e terremotos, e grande saraiva. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Que lindo isso aqui, né? Ele falou que, vou ler de novo, e eles venceram, né? Ele está falando de nós. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. São aqueles que morreram pelo Senhor, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que é o tempo final, né? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa mulher foi tirada da vista de Satanás. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É isso. Os 2 capítulos. Boa noite, Harrison. Boa noite, Silva. Boa noite, Aires. Meu irmão. Com certeza. Valeu, Ivan. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Bom, pessoal, então hoje foi a leitura do capítulo 11 e 12. E amanhã vou continuar a leitura aqui desse livro, o livro da revelação. Esse é o livro que vai nos revela todo o projeto do Senhor para nossas vidas, né? E para a conclusão do que vai vir por aí. Você tem isso em mente, a importância de Apocalipse, porque ele está todo conectado com a palavra, tudo que está para trás, né, está conectado com esse momento. Então você tem que, por mais difícil que seja essa palavra, né, por mais difícil de você entrar nessa palavra, ela é fundamental, porque ela vai explicar esses tempos finais. E você vai ter que entender, porque se você não captar o que está acontecendo aqui, esses momentos, né, da palavra, você pode ser pego de surpresa. Você pode estar fora do time de Deus. E você tem que estar dentro do rio, você tem que estar dentro do que Ele tem para você. A gente não veio aqui só para viver a nossa vida aleatoriamente. Nós temos que viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E o propósito, ele direciona para um lugar, que é encontrarmos com o Senhor. E quando tivermos que voltar para a terra para reinar durante 1000 anos, que estejamos preparados, que estejamos já tenhamos aproveitado esse tempo aqui
Porque você tem que entender que você vai aproveitar esse tempo aqui para quê? Para aprender. Porque o que você fizer de obras aqui na Terra vai te capacitar para o seu reino, para o seu posicionamento no reino. O que você tiver feito de obras aqui, o que você conseguiu cumprir do seu propósito, porque essas obras têm que estar dentro do seu propósito, você vai ficar mais claro, cada dia mais claro, qual vai ser a missão que ele vai te dar depois que você for arrebatado. Então é fundamental a gente entender para onde a gente está caminhando. A gente está caminhando para esse momento com o Senhor, e depois que a gente comemorar com Ele, a gente voltar e a gente vai tomar a terra, né? E de volta, né? Porque a terra era do Senhor, e Satanás pegou essa escritura da mão de Adão. O Senhor tirou isso e proclamou para a igreja dele que nós somos salvos, nós somos acima dos anjos, porque nós somos representantes de Cristo. Você entende? Você é filha de Deus, você não é criatura mais. Então assuma o seu lugar de honra, seja reinante aqui, reine com Ele, sabe? Reine com Ele. Ele te chamou para reinar. Ele não te chamou para você viver as coisas do mundo. Não se esqueça quem você é. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Então assuma essa postura de filha de Deus. Não seja Maria vai com as outras. Você não pertence a esse lugar. A gente está aqui de passagem. Nós pertencemos ao reino. Então tenha isso em mente para a sua vida e traga isso para a sua vida logo, e permaneça, porque é isso que vai determinar onde você vai chegar lá no final com o Senhor, tá? Então que essa palavra tenha tocado o seu coração, que ela tenha servido para te dar alguma clareza, e que você continue buscando ao Senhor com todo o seu coração, com todo a sua mente, com todo o seu ímpeto, tudo que for possível você buscar o Senhor, tá? Então vou encerrar a live aqui. Vocês tenham uma excelente semana. A semana está só começando. Então busquem o Senhor todos os dias, e busquem através da palavra, busquem no seu devocional. E o devocional envolve você não só ler um capítulo, mas é você pegar outros trechos da palavra que se conectam com o que você leu, e com isso você vai crescendo espiritualmente. Você vai abrindo, vai expandindo sua mente em termos de conhecer o reino, de conhecer os desígnios de Deus, entendeu? Então tenham isso em mente sempre, tá? Obrigado a todos, obrigado Paulo, obrigado por estar aqui até agora. E amanhã estamos aqui novamente nesse horário aí, mais ou menos 8h30, para a gente estar falando da palavra do Senhor, que é ela que tem o poder, é ela que transforma, e ela que vai trazer sentido para a sua vida. É dentro dessa palavra que você vai encontrar o seu caminho para encontrar o Senhor nos céus. Que é isso que a gente espera, né? De conseguir encontrar o Senhor nos céus no arrebatamento. E se você entrou aqui e você está começando a conhecer o Senhor, né, mas ainda está em dúvida, eu sempre gosto de fazer uma oração de aceitação, que a gente chama, que você vai aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e a partir dessa oração você começa a caminhar com o Senhor aqui na terra, né? Não espera para chegar no final da sua vida, quando estiver no leito de morte, para você aceitar Jesus. A gente vê muitas histórias assim, e você deixou de viver aqui uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida para você se alimentar, não uma vida para você buscar apenas coisas materiais, porque essa é a vida que o mundo tenta te mostrar que é vida, mas não é isso. Viver com Cristo é a vida na vida, é você realmente ter vida. A sua vida vai fazer sentido, porque você vai ter propósito, você vai ter um objetivo para viver. E se você é alguém que não tem objetivo, seu objetivo é só você conseguir bens materiais, você vai chegar lá no final, vai ter que passar tudo isso para você ver que você deu sua vida por nada.
né? Algo perecível, algo que vai ficar aqui e que não vai para a eternidade. A única coisa que vai para a eternidade é o que você fez de boas obras do seu coração em amor. Isso você leva contigo. O resto vai ficar aqui. Então ainda dá tempo. Então o caminho para você fazer essas boas obras e agradar ao Pai é através de você entrar como filho. E só assim, se você está na palavra também, boas obras por boas obras. Se você não é filho de Deus, se você é criatura, né, de Deus, são como trapos de imundícia para Ele. Infelizmente, mas é porque nós que somos filhos estamos cobertos do sangue de Cristo. Né? Nós estamos cobertos. E quando Ele olha para a gente, Ele vê o Filho dele. Entende? Ele vê o Filho dele. Porque se você fosse criatura, Ele ia ver você como criatura, Ele ia ver o pecado, Ele ia ver um monte de coisa que nós fomos cobertos pelo sangue do Senhor. E é isso que permite Ele te entregar todo esse amor, que é diferente de alguém que é criatura. Ele não tem como, porque Ele é santo. Então, por isso que a gente tem que buscar um processo de santificação, que cada vez mais você vai se aproximar do Senhor, e Ele vai poder te trazer para o que Ele quer. Então, se permita e faça essa oração comigo aqui, e você estará aceitando o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tá? Só fazer essa oração comigo. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo ao reino dos céus. Bem-vindo ao início da sua caminhada com o Senhor. E a partir de agora, a sua vida será outra vida. Você foi resgatado das trevas e foi levado ao reino da luz, ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ao reino do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Jeová. Tá bom? Então, bem-vindo. E qualquer coisa que quiser falar comigo, é só chamar aqui no direct. E eu estou sempre disponível para o corpo de Cristo e para todos que quiserem saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos que falar do Senhor. Essa é a hora, pessoal. Se você já é cristão, essa é a hora de você começar a falar mais e mais ainda do Senhor. Temos profecias que ainda têm que ser cumpridas. Temos coisas a serem cumpridas antes da volta do Senhor. Então, contribua para cumprir isso, esses desígnios do Senhor. Tá bom? Tenham todos uma excelente noite. E amanhã estou aqui de novo, tá? Vamos continuar capítulo 13 e 14. Amanhã, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã.